Escola Bíblica Dominical. Conheça o Antigo Testamento. Hoje nós estaremos estudando o livro de Eclesiastes. Se você tivesse que escolher algo para deixar como recomendação para a geração futura, qual seria essa recomendação? Salomão é a pessoa certa para escrever esse tipo de coisa, porque era um homem muito experiente, culto, inteligente, muito influente, rico e famoso. Quer mais do que isso? Vamos ver então uma visão panorâmica deste livro que ele escreveu. Ele foi o autor. A data é 935 a.C. O versículo-chave deste livro está em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, que diz, ele mesmo dizendo, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A palavra-chave deste livro é vaidade. Num esboço do livro, capítulo a capítulo, o autor vai afirmando e reafirmando que nada vale a pena neste mundo sem o temor do Senhor. O que passa disso é como se fosse correr atrás do vento, uma frase que vai aparecer muitas vezes no livro. Vejamos então um esboço desse livro. Nos 2 primeiros capítulos, nós vemos muito falar sobre a sabedoria. Aliás, a sabedoria apresenta a si mesmo como pessoa, riqueza, sobre o prazer, que podem ser tanto bênção como maldição, dependendo da maneira como a pessoa vai usá-la. Eclesiastes capítulo 3 fala do nosso relacionamento com o tempo, onde existe tempo para cada uma das coisas debaixo do sol. Capítulo 4 até o capítulo 6 temos temas sobre a opressão, trabalho, religião, política, salário. Capítulo 7 a 10 fala sobre vida humana, destino humano. Tem diferentes tipos de pessoas, diferenças que existem entre as pessoas. Capítulos 11 a 12 fala sobre várias regras para viver bem, e aí tem a conclusão do livro. Eclesiastes, se fôssemos falar numa única sentença, poderíamos dizer que o pregador faz uma revisão da vida, apontando as coisas más e exortando-nos a aproveitar aquilo que é bom, porém sempre fazendo isso debaixo da orientação e do temor do Senhor. No livro de Eclesiastes, o rei Salomão identifica a si mesmo como se sendo um pregador. Eclesiastes 1:1, ele começa dizendo, ele é o pregador. E se nós considerarmos o livro como um todo, podemos ver que o sábio rei se fez um verdadeiro trabalho de pregador mesmo, expondo a sua mensagem de forma clara, aplicando diretamente à vida cada uma dos seus princípios e ensinamentos, sem fugir da sua tese central explícita em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que diz, tudo o que se tem ouvido, de tudo o que se tem ouvido, o resumo é, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Palavras do pregador, a mensagem. No capítulo 1 ao capítulo 2, ele diz que sem Deus, tanto a sabedoria como a riqueza, o prazer, não passa de materialismo. Mas quando vivemos debaixo do temor do Senhor, estas mesmas coisas, sabedoria, riqueza e prazer, são vistas como bênçãos vindo da parte de Deus. No capítulo 3, o autor afirma que Deus ordena o tempo e todas as coisas, que sejam elas boas ou más, na vida, enquanto nós estamos aqui na terra, nós podemos fazer, mas avisando que tudo isso nós vamos ter que um dia prestar contas perante o Senhor. Capítulo 6 e 7 fala sobre as rotinas frustrantes que existem na vida, o que é enfadonho, correr atrás do vento, temas que vão e vêm nos debates do homem moderno.
Capítulo 7, capítulo 8, 9 e 10 fala sobre o desânimo da vida sem Deus. O contentamento que existe na vida quando existe o temor do Senhor. Capítulo 11 e 12. Não dá para viver sem o temor do Senhor. Se nós podemos pensar num tipo de ilustração, para esses dois capítulos 11 e 12, a ilustração seria uma placa de pare, antes de prosseguir na caminhada da nossa vida. Duas verdades são proclamadas nesses dois capítulos. A primeira delas é que a vida não para, nunca, para ninguém. Todos nós vamos envelhecer. E a segunda verdade é que a vida não compensa se não for vivida debaixo do temor do Senhor. Também essas palavras do pregador, nesses mesmos capítulos, nós podemos ver como uma reflexão que ele faz no capítulo 1 e 2, que talvez seja a maior tentação da nossa época e cada vez mais, ter cada vez mais, possuir cada vez mais, ser rico, ter bens, essas coisas. Ter bem e ser rico não é pecado, mas a gente tem que lembrar o que o próprio Jesus nos advertiu, que a riqueza pode atrapalhar a nossa espiritualidade, quando ele disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ou alguém que confia nas suas riquezas entrar no reino dos céus. Pode imaginar por quê? É porque quando a gente confia nas nossas riquezas, a gente não depende de Deus, né? A gente não espera no Senhor. E a gente se torna prepotente, orgulhoso, ganancioso. Eclesiastes capítulo 3. Tempo é dinheiro. Foi a frase empregada pelos herdeiros da Revolução Industrial. Depois alguns até disseram que o tempo faz dinheiro. Mas assumir essas duas posturas é prender-se somente ao relógio e esquecer quem é o dono do tempo. O Senhor é dono de todas as coisas. Capítulo 4 a 6, ele também faz uma reflexão, dizer o que pensava o pregador a respeito dessas coisas. Ele, que era sempre coerente, afirma que desfrutar de alguns desses bens é prazeroso, se Deus for reconhecido como doador de todas as coisas. No entanto, não se pode esquecer que tudo na vida é vaidade. É como correr atrás do vento. Capítulo 7 até o capítulo 10, essa parte do livro é muito interessante. O autor volta a Gênesis e nos lembra que Deus é o criador do homem, mas que o homem se meteu em encrencas. Deus fez bem. Deus criou o homem perfeito, mas o homem se meteu em encrencas. Capítulo 7, 29 fala sobre isso. No decorrer dos capítulos, ele enfatiza a eterna luta entre o bem e o mal, colocando o sábio e o tolo como evidências dessas diferenças entre o bem e o mal. Conclui afirmando: melhor é a sabedoria do que todas as armas de guerra. No entanto, um só pecador é capaz de destruir tantas coisas boas. Capítulo 11 e 12 também faz uma reflexão. Como um bom pensador, Salomão ensina que crer é também pensar. Obviamente, há mistérios que Deus revelou e outras coisas que ele reservou somente para si. Só ele sabe a resposta. No entanto, existem vários questionamentos humanos a respeito de Deus que são perfeitamente explicáveis à luz da nossa razão, se nós buscarmos entendimento no Senhor. A sabedoria virá para nós também. Ponto 2. As palavras do pregador. Aplicação. Capítulo 1 e 2, ele nos faz pensar no seguinte: que alvo eu e você vamos estabelecer para as nossas vidas materiais? Você vai se valer das providências do Senhor para ter o que é necessário para a sua vida, ou vai continuar correndo atrás do vento até acabar com as suas energias? No capítulo 3, ele faz a gente se ponderar também a respeito da questão do tempo.
Sem Deus, essa roda viva do tempo é encarada como fatalismo. Tem que acontecer e vai acontecer. Mas quem olha pela perspectiva do temor do Senhor, entende que tudo que acontece, acontece como soberania de Deus. Por qual dessas duas óticas você interpreta os acontecimentos bons e maus em sua vida? Como fatalismo ou como soberania do Senhor? Eclesiastes 4, 5 e 6. Você tem buscado o equilíbrio entre desfrutar o que Deus lhe dá sem perder de vista que tudo é passageiro e que as coisas desta vida não são mais as mais importantes? Eclesiastes 7 a 10. Olhando o contexto do nosso mundo, hoje dá vontade de fazer um panfleto com esses capítulos e distribuir para os líderes de todos os países do mundo. E finalmente, com o capítulo 11 e 12, como você se relaciona com os assuntos desafiadores da vida cristã? Não há melhor opção do que render-se diante do Senhor, que tem toda a sabedoria. É preciso ler estes capítulos para entender a síntese do que está sendo dito aqui. O livro também traz doutrinas. A doutrina do Criador. Em Eclesiastes, Deus é apresentado como Criador. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. O seu papel como Criador vai além de fazer todas as coisas, de dar a vida. Ele também é aquele que organiza a vida, mantendo até mesmo as coisas mais simples em execução. Assim como Deus criou todas as coisas e as mantém, o Criador também cuida de todas elas como um bom pastor. E tudo isso está em Eclesiastes. Também fala do ser humano decadente. O realismo de Eclesiastes nos leva ao reconhecimento da natureza do ser humano caído. Segundo Eclesiastes, nós estamos separados de Deus, sujeitos à morte. Todos nós estamos em pecados e escravizados pelo pecado. Para nós hoje, que vivemos depois do Novo Testamento, isso é ponto fácil de entender. Mas ele teve essa perspectiva antes de Cristo. A sabedoria, a compreensão, o entendimento de todas essas coisas, desta realidade, foi dado antes da revelação do Evangelho. Que nós estamos separados de Deus, sujeitos à morte, todos em pecados e escravizados ao pecado. Ele também vemos aqui a doutrina do ser humano decadente. Várias são as repercussões do pecado relatadas em Eclesiastes. Em Eclesiastes 5:8 fala sobre a opressão. Eclesiastes 4:4 fala sobre inveja. No 5:10 fala sobre ganância. Nós temos aí sobre arrogância no capítulo 7, versículo 8. No versículo 9 do capítulo 7 sobre ira, imoralidade sexual. A consequência final do pecado indica o pregador é a morte prematura. Ele trata da questão da decadência humana de uma forma bem incisiva. Fala sobre o ser humano decadente, que apesar da decadência humana, a imagem do Criador não é totalmente ofuscada pelo pecado. O ser humano é visto como uma criatura complexa, vivendo tanto na realidade material da carne, como na imaterial expressa pela alma, no espírito e no coração. Irmãos, isso tudo é uma visão fantástica para a época que ele foi escrito. A elucidação que nós temos no Novo Testamento, da revelação que vem depois da chegada do Espírito Santo, é fácil de nós compreendermos todas estas coisas, mas no tempo de Salomão, esta compreensão é surpreendente e esclarecedora para o entendimento do Antigo Testamento.
Eclesiastes e o Novo Testamento. A única aparente citação indireta a respeito de Eclesiastes no Novo Testamento, citação, está em Romanos, capítulo 8, 18 a 22. Nem é uma citação direta, é uma indireta. Quando diz lá Paulo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nesse texto, Paulo vislumbra a superação da vaidade que impera sobre a criação descrita lá por Salomão em Eclesiastes, por meio da redenção em Jesus Cristo. Mas nenhum outro livro do Novo Testamento fala sobre Eclesiastes. Mas, no entanto, as revelações de Eclesiastes foram muito importantes para a compreensão da dinâmica de Deus, do pecado, que os profetas usaram como base para as suas profecias, para as suas revelações de doutrinas que foram escritas posteriormente. A obra de Cristo é o que resgata toda a criação da vaidade que o pecado condenou. Jesus convida os seres humanos a deixarem esse fardo das suas próprias obras para descansarem na graça do Senhor. Salomão foi até onde os seres humanos conseguem ir, por meio da sabedoria, por meio do realismo fatalista. Porém, Cristo, que é muito maior do que Salomão, traz em si a nossa esperança. Ele vai muito além. O livro de Eclesiastes é um manifesto da decadência humana. E é na decadência humana que se percebe a necessidade da salvação, a qual chega pela vida e pela obra de Jesus Cristo. O maior conselho do pregador de Salomão tenha temor a Deus, que implica em termos um relacionamento íntimo com o Senhor e obedecermos o Senhor. O sacrifício de Cristo tornou possível, de maneira concreta e de maneira definitiva, esta intimidade, esse relacionamento com o Senhor, pois só por meio dele nós temos livre acesso à presença do Pai e perfeitas condições de nos relacionarmos com ele, vivendo plenamente no temor do Senhor. Então, tudo que Salomão disse, tudo que Salomão mostrou e nos conscientizou e nos fez ver da nossa decadência, da nossa inutilidade, da futilidade dos nossos atos, da nossa incapacidade de ser agradável à presença de Deus, se concretiza e se completa na obra de Cristo Jesus, que nos torna capazes de nos aproximar de Deus e de viver de fato debaixo do temor do Senhor. Que o Senhor possa completar estas palavras no seu coração. Amém.